Pai Nosso, a oração que muda vidas. Entenda cada palavra e viva o poder de Deus. Você já parou para pensar que talvez a maior resposta que você procura esteja escondida numa oração que você repete desde a infância? O Pai Nosso não é apenas um conjunto de frases bonitas, é um roteiro de vida, um convite diário para experimentar o poder do reino de Deus em cada detalhe da sua caminhada. O problema é que muitos decoram as palavras, mas poucos mergulham no significado profundo de cada linha. E é aí que mora a diferença entre apenas recitar e realmente viver essa oração transformadora. Quando Jesus ensinou os discípulos, ele não ofereceu uma fórmula mágica, mas uma chave para acessar intimidade, direção, perdão, força e até mesmo a provisão diária. É como se cada palavra fosse uma semente capaz de gerar uma mudança radical no coração e na mente. Talvez você esteja se perguntando, será que é possível mesmo aplicar isso no dia a dia? Sim. E ao longo deste vídeo, vamos percorrer cada trecho da oração, entendendo como ela pode te ensinar a lidar com decisões difíceis, relacionamentos complicados e até batalhas internas que ninguém vê. Vai ser como acender uma luz no meio da escuridão. Prepare-se. Você vai descobrir que, ao dizer Pai Nosso, está declarando muito mais do que imagina. Cada palavra abre uma porta para a transformação. E o mais incrível, essa porta sempre esteve diante de você, só esperando ser aberta com fé e disposição. Então já faz o seguinte, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar a fé. Aqui, cada encontro vai ser uma oportunidade de mergulhar mais fundo no coração de Deus e viver a verdadeira força que a oração pode trazer. E eu quero te lançar um desafio. Se esse tema já mexeu com você, escreva nos comentários Amém como sinal de compromisso. Isso não é só uma palavra, é um passo de fé, uma declaração pública de que você está pronto para viver algo novo em Deus. Quando Jesus nos ensinou a começar a oração dizendo Pai Nosso, ele não escolheu essas palavras por acaso. Essa expressão carrega a ideia de intimidade, proximidade, como quem chama alguém querido para perto. Mas ao mesmo tempo não é qualquer pai. É o Criador do universo, majestoso, dono de toda a autoridade. Essa combinação entre carinho e reverência é o primeiro passo para entender que a oração não é um ritual frio, mas um encontro vivo. Imagine que você tem acesso direto ao Rei mais poderoso da Terra. Qual seria sua postura ao entrar na sala dele? Certamente respeito e admiração. Agora pense, esse Rei é também seu Pai. Alguém que te ama incondicionalmente. Essa é a beleza do Pai Nosso. Aproximar-se de Deus com confiança filial, mas sem esquecer a grandeza que envolve o seu trono. O equilíbrio entre intimidade e majestade molda nossa forma de orar. Ao dizer Pai Nosso, reconhecemos que não caminhamos sozinhos. É um convite para viver em comunidade, entendendo que fazemos parte de uma família espiritual. Isso quebra o egoísmo e nos ensina que a fé não é só sobre eu e Deus, mas sobre nós e Deus. Quando oramos assim, pedimos não apenas pela nossa vida, mas pelo bem de todos os que fazem parte do reino de Deus. Há um detalhe interessante. Jesus não disse meu Pai, mas Pai Nosso. Essa escolha elimina o individualismo e nos lembra que a oração precisa sempre olhar para além das nossas necessidades pessoais. É como se cada vez que repetíssemos essas palavras, estivéssemos abraçando um mundo inteiro. Essa consciência amplia nossa visão e nos torna mais compassivos, mais atentos ao outro. Na prática, reconhecer Deus como Pai traz segurança emocional e espiritual. É como ter um porto seguro em meio às tempestades da vida. Quando você enfrenta dívidas, doenças ou decepções, pode lembrar, tenho um Pai que cuida de mim. Isso muda a forma de encarar os problemas. É como ligar para alguém de confiança numa emergência, só que nesse caso, a linha nunca está ocupada e o socorro nunca atrasa. E não dá para esquecer.
Esse Pai é também o soberano. Isso significa que ele não é um pai permissivo, que cede a caprichos, mas um pai justo, que age segundo a verdade. É aí que entra a reverência. Quando nos colocamos diante dele, precisamos alinhar o coração, reconhecendo que sua sabedoria é maior do que qualquer lógica humana. O respeito à sua majestade nos leva a confiar mais e reclamar menos. Quer um exercício simples? Da próxima vez que começar a oração, pare por 1 minuto antes de dizer Pai Nosso. Feche os olhos e imagine o abraço acolhedor de um pai e, ao mesmo tempo, visualize a grandeza de um trono imenso, cercado de luz. Essa prática ajuda a internalizar a dualidade, intimidade e majestade. Aos poucos, você vai perceber que essas palavras deixam de ser só frases e passam a ser uma experiência real de encontro com Deus. Quando pronunciamos "santificado seja o teu nome", estamos reconhecendo que Deus é único, separado, santo acima de tudo. Essa parte da oração nos chama a lembrar que não estamos falando com alguém comum, mas com o Altíssimo. É um convite para tratar o nome do Senhor com reverência, não como um detalhe, mas como algo que deve moldar nossa maneira de viver e até de falar. Santificar o nome de Deus significa viver de um jeito que honre quem Ele é. Não se trata apenas de palavras ditas em um culto ou em uma canção, mas de atitudes no dia a dia. É pagar uma dívida em dia, mesmo quando ninguém está olhando. É ser honesto no trabalho, ainda que um atalho pareça tentador. Cada escolha é uma forma de declarar: eu respeito e adoro o teu nome. A adoração verdadeira vai além de música bonita. Ela começa quando o coração se curva e reconhece que existe um Senhor que merece toda a glória. Por isso, ao dizer essa frase do Pai Nosso, podemos imaginar que estamos colocando a vida inteira diante de Deus como um altar vivo. É como se cada gesto, cada decisão, cada palavra fosse uma oferenda de amor. Na prática, como podemos viver isso? Reserve momentos do seu dia para expressar gratidão. Pode ser ao acordar, agradecendo pela provisão diária do café da manhã, ou antes de dormir, reconhecendo o cuidado de Deus durante o dia. Essas pequenas práticas de adoração moldam o coração e ajudam a manter viva a consciência da santidade divina em meio à rotina. E há algo transformador nisso. Quando santificamos o nome de Deus, nós mesmos somos santificados. É como andar com alguém de forte perfume. Inevitavelmente, você sai exalando o mesmo aroma. Assim, quanto mais adoramos, mais refletimos a presença do Senhor na forma como tratamos pessoas, reagimos aos desafios e buscamos viver em pureza. O contraste é que muitas vezes usamos o nome de Deus sem perceber o peso que ele carrega, seja em expressões jogadas ao vento ou até em promessas que não cumprimos. Por isso, Jesus nos ensinou a alinhar a boca e o coração, para que o nome de Deus seja exaltado de maneira íntegra. Adorar com verdade é também assumir responsabilidade sobre o que proclamamos. Se quiser exercitar essa parte da oração, experimente anotar 3 motivos de louvor todos os dias. Não precisa ser nada extraordinário. Pode ser o sorriso de um filho, o abraço de um amigo, ou até o simples fato de ter saúde para levantar. Com o tempo, você vai perceber que essa prática expande a alma e molda o olhar para reconhecer a beleza da santidade de Deus em cada detalhe da vida. Quando dizemos "venha o teu reino", estamos declarando algo profundo, que a vontade de Deus deve ocupar o centro da nossa vida. Não é apenas sobre esperar o céu depois da morte, mas sobre experimentar o governo divino no presente. É como abrir a porta da alma e deixar o rei assumir o trono, substituindo o caos do "eu mando" pela paz do "ele reina". O grande desafio é que todos nós gostamos de ter controle. Queremos decidir como as coisas devem acontecer, quando e do nosso jeito. Mas esse pedido é, na prática, uma renúncia ao trono pessoal. É admitir que os reinos que construímos, de vaidade, orgulho ou ambição, não se comparam à grandeza do reino de Deus. E cá entre nós,
Dá trabalho largar a coroa do ego. Na vida prática, isso pode significar abrir mão de uma vingança para escolher o perdão, ou ainda, colocar os princípios do Evangelho acima de uma oportunidade duvidosa de ganho fácil. O reino se manifesta nessas pequenas decisões, nos momentos em que deixamos a justiça de Deus moldar nossas escolhas. Não é teoria, é prática diária que revela quem governa o coração. Um exercício interessante é perguntar-se antes de cada grande decisão: isso traz o reino de Deus mais perto de mim e das pessoas ao meu redor? Essa simples pergunta pode evitar muita dor de cabeça. Imagine aplicar isso em relacionamentos, no uso do dinheiro ou até na forma de responder a alguém em um conflito. O reino não é um conceito distante, mas uma direção prática para viver. O mais bonito é que quando o reino vem, traz consigo justiça, paz e alegria. Quem não gostaria de ter essas três coisas transbordando na vida? É como se o céu deixasse marcas no cotidiano, lembrando que estamos conectados a algo maior. Orar, venha o teu reino, é pedir por uma invasão de graça no meio da rotina, mudando a atmosfera ao nosso redor. Claro, isso exige rendição, e rendição não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É entender que o governo de Deus é melhor que qualquer plano humano. É como entregar as rédeas a um motorista que conhece cada curva da estrada, enquanto nós mal enxergamos o próximo quilômetro. Quanto mais confiamos, mais experimentamos segurança. Se você quiser colocar isso em prática, escolha hoje uma área da vida para render ao Senhor. Pode ser nas finanças, nos relacionamentos ou até no modo como usa seu tempo. Entregue em oração, diga em voz alta: Senhor, reina aqui. Aos poucos, você vai sentir o peso do controle saindo dos ombros e sendo substituído pela leveza de quem sabe que o reino de Deus é sólido, eterno e perfeitamente justo. Dizer seja feita a tua vontade é provavelmente uma das partes mais desafiadoras do Pai Nosso. Isso porque exige abrir mão dos próprios planos e aceitar que Deus tem um caminho melhor, mesmo quando não entendemos. No Getsemane, Jesus nos deu o maior exemplo. Ele suou sangue diante da dor que viria, mas ainda assim disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o coração da entrega verdadeira. Na prática, essa frase nos convida a parar de lutar contra Deus. Quantas vezes insistimos em manter uma porta aberta que Ele já fechou? Ou tentamos forçar algo que não faz parte do plano dele? Confiar na vontade divina é aceitar que o Pai enxerga o todo, enquanto nós só vemos uma parte. É como alguém que olha o quebra-cabeça completo e sabe onde cada peça se encaixa. É claro que isso não significa viver passivamente, como se nada dependesse de nós. Entregar-se à vontade de Deus é, antes, alinhar os desejos pessoais com os dele. É pedir direção, fazer a nossa parte com responsabilidade e, ao mesmo tempo, descansar no resultado. Essa postura gera paz, porque não estamos mais presos à ansiedade de controlar o incontrolável. Um exemplo prático é na área de relacionamentos. Às vezes, queremos desesperadamente que algo dê certo, mas Deus nos mostra sinais de que não é saudável. Orar, seja feita a tua vontade, é ter coragem de soltar o que não vem dele. Isso vale também para escolhas de carreira, mudanças de cidade ou até decisões menores do dia a dia. É uma prática constante. Quando confiamos na vontade de Deus, até os momentos difíceis ganham sentido. O sofrimento não desaparece, mas sabemos que há um propósito maior sendo tecido. É como atravessar um vale escuro com a certeza de que alguém guia cada passo. Essa confiança tira o peso do desespero e nos lembra de que Ele nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ao repetir essas palavras na oração, é bom lembrar: a vontade de Deus não é um fardo pesado, mas uma expressão de amor. Ele não busca nos privar de alegria, mas nos conduzir à verdadeira plenitude. É como um médico que receita algo amargo para curar, não para punir.
O Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, e isso nos convida a confiar de olhos fechados. Se quiser treinar esse tipo de entrega, comece incluindo essa pergunta em seus momentos de oração. Senhor, qual é a tua vontade para isso? Depois, pratique a escuta. Pode ser lendo a Bíblia, refletindo em silêncio ou pedindo conselho a pessoas de fé madura. Aos poucos você vai perceber que confiar na vontade dele é libertador, porque nos tira do centro e coloca Deus no lugar certo, o de Senhor da nossa vida. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, reconhecemos que cada detalhe da nossa vida vem da mão de Deus. É um lembrete de que não somos autossuficientes, por mais que a sociedade viva repetindo essa ideia. A verdade é que dependemos do Senhor até nas coisas mais simples, como o ar que respiramos ou a força para levantar da cama pela manhã. Essa parte do Pai Nosso nos ensina a valorizar a provisão diária, em vez de viver ansiosos pelo amanhã. Quantas vezes deixamos de celebrar o que temos hoje porque estamos preocupados com o que virá depois? O pão de cada dia é suficiente para o dia de hoje. Amanhã, Deus se encarregará de renovar o cuidado. É um convite à simplicidade e à confiança. Na prática, essa oração nos desafia a enxergar as bênçãos escondidas na rotina. Pode ser uma refeição preparada com carinho, um salário que cobre as contas do mês, ou até uma palavra de encorajamento recebida na hora certa. Tudo isso faz parte do cuidado do Pai. Reconhecer esses detalhes muda a forma de viver. Menos murmuração, mais gratidão. Um exercício poderoso é manter um diário de gratidão. Ao final do dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada extraordinário. Às vezes, o cheiro de pão quentinho ou uma conversa sincera já bastam. Essa prática treina o coração a perceber a mão de Deus em tudo. É como ajustar as lentes para enxergar a vida com mais clareza e esperança. Também é interessante notar que Jesus usou a palavra nosso novamente. Ou seja, não pedimos pão só para nós mesmos, mas para todos. Essa consciência nos chama à solidariedade. Se recebemos mais do que precisamos, o excedente pode ser resposta da oração de alguém. Compartilhar é uma forma prática de multiplicar a graça e honrar a generosidade de Deus. Outro ponto é que o pão não se limita à comida. Ele representa tudo o que sustenta a vida: saúde, relacionamentos, oportunidades, sabedoria. Em momentos de incerteza, podemos pedir a Deus não apenas o alimento físico, mas também o espiritual, emocional e até o perdão que fortalece a alma. Afinal, todo dia precisamos de sustento em várias áreas. Para viver essa dependência de forma prática, experimente começar o dia com uma oração simples. Senhor, obrigado pelo pão de hoje. Me ajuda a confiar no que o Senhor preparou para mim. Essa postura vai te lembrar que não precisa ter todas as respostas de antemão. Basta confiar que o Pai cuida de cada detalhe, um dia de cada vez, com amor e fidelidade. Quando chegamos à parte do Pai Nosso, que fala sobre perdão, tocamos em uma das áreas mais sensíveis da vida espiritual. Reconhecer nossas falhas e pedir que Deus nos perdoe é admitir que precisamos de graça diariamente. Mas Jesus foi além. Ele vinculou o nosso perdão ao ato de perdoarmos os outros. É como se dissesse: você recebe na mesma medida que oferece. Isso não é fácil, porque guardar mágoa parece natural. Porém, viver preso a ressentimentos é como carregar uma mala cheia de pedras, pesada, desgastante e inútil. O perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. É um gesto que rompe correntes invisíveis e abre espaço para a paz reinar. Na prática, liberar perdão pode começar pequeno. Talvez um colega de trabalho que te tratou mal, um parente distante que nunca reconheceu o erro, ou até você mesmo por escolhas do passado. Orar: Pai, assim como eu fui perdoado, eu perdoo também. É um passo concreto de fé. Não significa esquecer, mas escolher não viver preso à ferida.
Logo em seguida, Jesus nos ensinou a pedir: livra-nos do mal. Aqui está a dimensão da batalha espiritual. Reconhecemos que existe um inimigo real, que tenta nos afastar de Deus com armadilhas sutis, orgulho, tentações, desânimo. Ao fazer esse pedido, declaramos nossa dependência da proteção divina. É como andar com um guarda-costas celestial sempre alerta. Um exemplo prático é orar isso antes de começar o dia. Senhor, me guarda de más escolhas, de ciladas escondidas e me ajuda a enxergar além das aparências. Essa oração coloca nosso coração em alerta, lembrando que não enfrentamos a vida sozinhos. O mal existe, mas a graça de Deus é maior e nos equipa para resistir. Vale destacar que não pedimos para ser retirados do mundo, mas para sermos guardados nele. Ou seja, a proteção de Deus não é uma bolha que nos isola de problemas, mas uma força que nos sustenta em meio às lutas. É como atravessar uma tempestade com um guarda-chuva firme. A chuva cai, mas você permanece protegido. Se quiser exercitar essa parte da oração, faça um teste. Anote em um papel os nomes de pessoas que precisa perdoar e apresente diante de Deus. Depois, ore pedindo proteção sobre suas decisões, família e mente. Esse ato simples pode ser o início de uma vida mais leve, marcada pela graça que liberta e pela segurança de quem confia na proteção do Pai. Depois de percorrer cada palavra do Pai Nosso, o que fica é um convite à transformação. Não se trata apenas de repetir uma oração decorada, mas de vivê-la no dia a dia. Agora é com você como vai deixar que essas verdades moldem sua caminhada. Será que vai começar a enxergar o perdão como liberdade? Ou a provisão diária como motivo de gratidão constante? Pense nisso. Quantas áreas da sua vida ainda estão sendo governadas pelo eu e não pelo reino de Deus? Quantas decisões você ainda toma sem perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te ajudar a refletir e dar o próximo passo em direção a uma vida de intimidade e confiança com Deus. Lembre-se, viver essa oração é um processo. Talvez você comece pequeno, dedicando 5 minutos pela manhã para repetir cada frase com atenção, ou até escrevendo em um caderno as áreas em que precisa entregar o controle. O importante é não deixar para depois. Cada passo de fé é uma porta aberta para experimentar mais da presença do Senhor. E agora eu quero te desafiar. Qual parte dessa oração mais falou ao seu coração? Escreve aí nos comentários. Pode ser algo simples como Deus, eu te amo, mas declare com fé. Esse ato público vai ser um sinal de compromisso diante de Deus e um incentivo para quem também está buscando. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Assim, juntos, vamos espalhar esperança e fortalecer a fé em tempos em que o mundo tanto precisa.